Gostaria de compartilhar com vocês algo que acredito ser verdadeiro e profundo: um milagre de Deus e dos anjos. Acredito que Deus e os anjos estão sempre presentes em nossas vidas, nos ajudando a superar os desafios e nos guiando para o caminho certo. Neste vídeo, vou compartilhar algumas histórias de milagres que aconteceram na vida de pessoas comuns, que foram abençoadas por Deus e seus anjos. Essas histórias são inspiradoras e nos mostram que Deus e os anjos estão sempre presentes em nossas vidas, mesmo quando não os vemos. O que são milagres? Antes de começar a contar as histórias, gostaria de explicar o que são milagres. Milagres são eventos extraordinários que acontecem quando Deus ou os anjos intervêm em nossas vidas. Eles são uma forma de Deus nos mostrar que Ele está presente e nos abençoar. Milagres podem acontecer de muitas maneiras diferentes. Eles podem ser curas milagrosas, proteção divina, ou mesmo um simples momento de paz e tranquilidade. Histórias de milagres. Agora que você sabe o que são milagres, vamos começar a contar algumas histórias de milagres que aconteceram na vida de pessoas comuns. A primeira história é de uma mulher chamada Maria. Ela estava passando por um momento muito difícil em sua vida, quando ela recebeu uma ligação de um amigo que lhe ofereceu ajuda. Ela aceitou a ajuda e, em pouco tempo, sua vida começou a mudar para melhor. Ela acreditava que Deus e os anjos estavam intervindo em sua vida para lhe dar a ajuda que ela precisava. Outra história é de um homem chamado João. Ele estava passando por um momento muito difícil em sua vida, quando ele recebeu uma ligação de um amigo que lhe ofereceu ajuda. Ele aceitou a ajuda e, em pouco tempo, sua vida começou a mudar para melhor. Ele acreditava que Deus e os anjos estavam intervindo em sua vida para lhe dar a ajuda que ele precisava. Uma terceira história é de uma mulher chamada Ana. Ela estava passando por um momento muito difícil em sua vida, quando ela recebeu uma ligação de um amigo que lhe ofereceu ajuda. Ela aceitou a ajuda e, em pouco tempo, sua vida começou a mudar para melhor. Ela acreditava que Deus e os anjos estavam intervindo em sua vida para lhe dar a ajuda que ela precisava. Conclusão. Estas são apenas algumas das muitas histórias de milagres que aconteceram na vida de pessoas comuns. Estas histórias nos mostram que Deus e os anjos estão sempre presentes em nossas vidas, mesmo quando não os vemos. Espero que estas histórias tenham inspirado você a acreditar que Deus e os anjos estão sempre presentes em sua vida e que eles estão prontos para lhe ajudar quando você precisar. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. Até a próxima! Eu quero falar sobre como ser abundantemente abençoado por Deus em todas as suas necessidades. A Bíblia diz que Deus é o nosso provedor e que Ele nos abençoa com tudo o que precisamos. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida abundante e feliz. Mas, às vezes, parece que não estamos recebendo o que precisamos. Não estamos recebendo as bênçãos que Deus prometeu. Então, como podemos nos tornar abundantemente abençoados por Deus? Primeiro, precisamos ter fé em Deus. Precisamos acreditar que Ele nos abençoará com tudo o que precisamos. Precisamos acreditar que Ele nos dará o que precisamos para viver uma vida abundante e feliz. Segundo, precisamos orar. Precisamos orar para que Deus nos abençoe com tudo o que precisamos. Precisamos orar para que Ele nos dê sabedoria e discernimento para saber o que é melhor para nós. Terceiro, precisamos agir. Precisamos tomar as medidas necessárias para que possamos receber as bênçãos de Deus. Precisamos trabalhar duro e fazer o que é certo. Precisamos nos esforçar para alcançar nossos objetivos. Quarto, precisamos ter paciência. Deus não nos abençoa da noite para o dia. Às vezes, precisamos esperar para receber as bênçãos de Deus. Quinto,
precisamos ter gratidão. Precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Precisamos agradecer a Deus por nos abençoar com tudo que precisamos. Finalmente, precisamos ter amor. Precisamos amar a Deus e amar ao próximo. Precisamos amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Essas são algumas dicas para se tornar abundantemente abençoado por Deus em todas as suas necessidades. Se você seguir essas dicas, você poderá receber as bênçãos de Deus e viver uma vida abundante e feliz. Deus abençoe você! Gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras de esperança e renovação em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida é cheia de altos e baixos, e às vezes parece que não há luz no fim do túnel. Mas Deus está sempre lá para nos ajudar a encontrar esperança e renovação, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e que Ele nos ajuda em todas as nossas tribulações. Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos dá esperança de que tudo vai ficar bem. A Bíblia também nos diz que Deus nos ama incondicionalmente e que Ele nunca nos abandona. Deus está sempre lá para nos ajudar a encontrar esperança e renovação, mesmo nos momentos mais difíceis. Aprendendo a confiar em Deus. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, é difícil confiar em Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus é fiel e que Ele nunca nos deixará. Deus nos ama e quer nos ajudar a encontrar esperança e renovação, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando estamos passando por momentos difíceis, é importante lembrar que Deus está no controle. Deus sabe o que está acontecendo e Ele tem um plano para nós. É importante confiar em Deus e permitir que Ele nos guie. Encontrando esperança e renovação em Deus. Quando estamos passando por momentos difíceis, é importante lembrar que Deus nos ama e que Ele tem um plano para nós. Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos dá esperança de que tudo vai ficar bem. A Bíblia nos diz que Deus nos ama incondicionalmente e que Ele nunca nos abandona. Deus está sempre lá para nos ajudar a encontrar esperança e renovação, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando estamos passando por momentos difíceis, é importante lembrar que Deus está no controle. Deus sabe o que está acontecendo e Ele tem um plano para nós. É importante confiar em Deus e permitir que Ele nos guie. Encontrando força em Deus. Às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, parece que não há força suficiente para continuar. Mas Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Deus nos dá força para superar os obstáculos e nos dá esperança de que tudo vai ficar bem. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e que Ele nos ajuda em todas as nossas tribulações. Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos dá esperança de que tudo vai ficar bem. Conclusão. Espero que este vídeo tenha lhe dado algumas palavras de esperança e renovação em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus nos ama incondicionalmente e está sempre lá para nos ajudar a encontrar esperança e renovação, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos dá esperança de que tudo vai ficar bem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele nos ajuda em todas as nossas tribulações. Deus nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos dá esperança de que tudo vai ficar bem. Hoje eu quero falar sobre acreditar nos milagres e ver as maravilhas de Deus se manifestarem. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, parece que não há saída. Mas, se você acreditar nos milagres e ver as maravilhas de Deus se manifestarem, você pode encontrar a esperança e a força para seguir em frente. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos milagres. Ele é o único que pode fazer coisas que não podemos explicar. Ele é o único que pode nos dar a força para superar qualquer desafio.
Quando você acredita nos milagres, você começa a ver as maravilhas de Deus se manifestarem em sua vida. Você começa a ver que Deus está trabalhando em sua vida e que Ele tem um plano para você. Você começa a ver que Deus está lhe dando a força para superar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a esperança para seguir em frente. Você começa a ver que Deus está lhe dando a sabedoria para tomar as melhores decisões. Você começa a ver que Deus está lhe dando a coragem para enfrentar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a fé para acreditar que tudo vai dar certo. Você começa a ver que Deus está lhe dando a alegria para viver a vida com mais propósito. Quando você acredita nos milagres, você começa a ver que Deus está lhe dando a força para superar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a esperança para seguir em frente. Você começa a ver que Deus está lhe dando a sabedoria para tomar as melhores decisões. Você começa a ver que Deus está lhe dando a coragem para enfrentar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a fé para acreditar que tudo vai dar certo. Você começa a ver que Deus está lhe dando a alegria para viver a vida com mais propósito. Você começa a ver que Deus está lhe dando a força para superar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a esperança para seguir em frente. Você começa a ver que Deus está lhe dando a sabedoria para tomar as melhores decisões. Você começa a ver que Deus está lhe dando a coragem para enfrentar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a fé para acreditar que tudo vai dar certo. Você começa a ver que Deus está lhe dando a alegria para viver a vida com mais propósito. Você começa a ver que Deus está lhe dando a força para superar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a esperança para seguir em frente. Você começa a ver que Deus está lhe dando a sabedoria para tomar as melhores decisões. Você começa a ver que Deus está lhe dando a coragem para enfrentar qualquer desafio. Você começa a ver que Deus está lhe dando a fé para acreditar que tudo vai dar certo. Você começa a ver que Deus está lhe dando a alegria para viver a vida com mais propósito. Então, meus amigos, acreditem nos milagres e vejam as maravilhas de Deus se manifestarem em suas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós e Ele está trabalhando em nossas vidas. Deus nos dá a força para superar qualquer desafio. Ele nos dá a esperança para seguir em frente. Ele nos dá a sabedoria para tomar as melhores decisões. Ele nos dá a coragem para enfrentar qualquer desafio. E, acima de tudo, Ele nos dá a fé para acreditar que tudo vai dar certo. Então, acreditem nos milagres e vejam as maravilhas de Deus se manifestarem em suas vidas. Obrigado por assistir. Até a próxima!